A questão de eventos mexe com o emocional. Nós, como jornalistas, e agora eu como advogada, quantas vezes a gente viu pessoas terem sonhos destruídos? A gente já mostrou nos jornais em que a gente trabalhava esses sonhos destruídos, casamento, formaturas. Isso acontece até com frequência. Depois da questão das redes sociais, em que a gente consegue pesquisar as empresas nas redes sociais, a gente consegue fazer essa pesquisa no Google, no Reclame Aqui, a gente percebe que as empresas têm tido um pouco mais de cautela com relação a isso. Mas ainda assim, há casos que são frustrantes como esse, de 3 milhões de reais. É um valor muito alto, foi um contrato muito alto. E esses estudantes aí realmente ficaram frustrados, pois não tiveram a realização do sonho. Nesse caso, a última informação até que eu recebi, o juiz concedeu ali o arresto cautelar, né, para a busca dos bens, e já para garantir a execução, uma futura execução ali, por conta do valor, do alto valor. Mas nesse caso, o que a gente precisa... O que eu estava falando exatamente sobre isso? Por conta das redes sociais, a gente tem essa possibilidade de fazer uma busca da saúde financeira da empresa. Ainda mais depois da pandemia, que a gente sabe que o setor de eventos sofreu muito. Então, assim, contrate, por exemplo, um advogado, isso é muito importante, porque daí ele pode fazer essa busca mais aprofundada para o cliente, por exemplo, na justiça mesmo. Mas faça também essa busca na internet, pesquise o CNPJ, converse com pessoas que já contrataram. A gente sabe que, no caso dos estudantes, com certeza os formandos já haviam ali, conheciam essa empresa, mas por ser de fora, é interessante também visitar as instalações da empresa. Porque se você faz essa visita, se tiver alguma coisa errada, já estiver dando indícios de que a empresa não está bem das pernas, né? Você vai chegar no local e já vai encontrar aquela situação, aquela realidade. Então, é uma opção também fazer essa visita aí técnica, estar bem atrelado ao representante da empresa, o representante da comissão de formatura também. O contrato... Tem uma cláusula contratual que eu preciso ter para me resguardar e outra que não deve ter de jeito nenhum? O Procon já tinha mencionado alguma coisa de ter alguma coisa que me garanta, se eu desistir de pagar, desistir de fazer a formatura, eu devo ter meu dinheiro de volta. Isso precisa estar todas essas cláusulas precisam estar muito explícitas, né, Alana? Para que você tenha um respaldo legal caso aconteça alguma coisa, né? Sim, o contrato, ele segue toda uma formalidade, as partes, objetos, as disposições. No caso de formatura, o que tem que ter muito especificado, porque uma flor é uma coisa, outra flor é outra, o local é um, não pode ser outro, a comida é camarão, não é frango. Então, você tem que colocar um anexo lá, descrevendo item por item do que vai ter nessa formatura. No caso de rescisão, a gente também tem que colocar a questão da multa, dessa penalidade. Qual foi o motivo da rescisão? Foi a questão da desistência? Foi a questão da falta de realização por parte da empresa? Então, por exemplo, se os estudantes estão percebendo que a empresa não vai cumprir, já estão assim com receio, olha, essa empresa não vai fazer isso, então, vamos desistir, vamos mudar. Então, assim, a cláusula, a penalidade não pode ser também abusiva. A comissão desistiu. A gente já viu, assim, em jurisprudências, que havia no contrato uma multa de 50%. É uma multa muito abusiva. Juízes baixaram para 30%, 20%, até 10%. A devolução dependendo do caso concreto de como foi essa rescisão aí por parte aí dos formandos. Agora, quando não há realização... Aí, nesse caso, além de não ter sido feito, já estava tudo contratado, é uma questão de indenização mesmo. É uma questão de os alunos serem reembolsados e também tem a questão dos danos morais que sofreram por conta da não realização da formatura também. Então, que é exatamente o que eles estão cobrando agora na justiça. Mas tem que estar tudo descrito mesmo ali, no caso da não realização, tem que prestar atenção em cada cláusula para a gente entender como que fica a questão da penalidade para o consumidor, caso ele desista, e para a empresa, caso ela não realize. Como que vai ser a devolução desse dinheiro? Ter um papel já documentado, com todas as cláusulas bem amarradas, já faz toda a diferença. Por exemplo, já chegou o cliente para a gente com um contrato que não tinha todas
as necessidades para ter a validade de um contrato de ser executável, vamos assim dizer. Por exemplo, não havia assinatura ali de testemunhas ao final, não havia todas as disposições que são necessárias para você entrar com a ação e já executar diretamente o contrato. Quando não está tudo formalizado, certinho, conforme a lei, faltam alguns requisitos ali, você vai entrar na justiça no processo de conhecimento que a gente fala. Então, o juiz vai ter que primeiro analisar, ver se houve realmente esse acordo, esse negócio, quem está certo, produzir provas. E quando já é um documento que é executável, que é bem desenhado, que é bem descrito, você já entra, quando houver algum problema na justiça, já executando esse contrato, já pedindo que seja feito a obrigação de fazer ou não fazer, ou que seja então devolvido o valor, a questão da multa, a penalidade, você já consegue já executar esse contrato. Mas muitas vezes os contratos são feitos por amigos, inclusive, as pessoas pegam modelos na internet, contador, um amigo, né, contador às vezes faz, e faltam alguns requisitos, ali pressupostos que são necessários, que são os advogados que devem formalizar. Então, a gente não pode esquecer realmente de estar tudo descrito ali. Então, as partes, os objetos, as disposições gerais, a forma de pagamento, no caso de multa, no caso de atraso, qual vai ser o percentual, ao final, onde vai ser o foro, se houver algum problema de discussão, qual vai ser o local que se vai discutir aquele contrato, por exemplo, e também a assinatura das partes, das testemunhas. A gente precisa deixar tudo bem amarradinho mesmo. E outra coisa que é interessante, falando de eventos, Brenda, inclusive até festa infantil, viu? Conta tudo. Festinha pequena, festinha de criança, vale buffet, valem todos os eventos. A medida provisória, por conta da pandemia, definiu, lá quando os eventos acabaram sendo cancelados, que havia a possibilidade, por exemplo, da remarcação do evento, ou então transformar em crédito, a pessoa consegue aquele crédito naquela casa de eventos, por exemplo, para realizar um outro tipo de evento. Ou então, a devolução do valor se ninguém entrar num acordo. Então, muitas pessoas puderam remarcar, muitas empresas tiveram esse fôlego para remarcar. E a medida provisória, o ano passado, ela foi prorrogada até dezembro de 2023. Então, se o ano passado ainda houve algum tipo de cancelamento por conta da pandemia, por conta da Covid, então tem até dezembro de 2023 para conseguir remarcar. As empresas não precisam, por exemplo, devolver imediatamente esse valor. Elas têm a possibilidade de remarcar, a possibilidade de transformar em crédito por conta desse cancelamento realizado ainda no ano passado. Perfeito. Alana, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Espero que o pessoal que está ouvindo a gente, está com festa contratada, ficou preocupado aí. Aproveita, dá uma revisada ali no contrato, vê se está tudo em dia, para não ter dor de cabeça depois. A Alana Gazzoli é nossa colunista de direito, falando com a gente diretamente dos nossos estúdios nessa sexta-feira. Obrigada, Alana. Obrigada, Brenda. Qualquer dúvida, os ouvintes podem mandar aqui. A gente continua falando sobre esse papo. É muito assunto e cada caso é um caso específico. Não dá pra gente falar de tudo aqui, mas dá pra gente entender que é preciso tomar cuidado e saber que existem algumas disposições legais que são necessárias para estarem ali no contrato para você assegurar os seus direitos, então.